Para tornar esse vídeo mais didático, vou fazer uma explanação sobre os termos técnicos que estão no caso clínico. Por exemplo, doenças crônicas são doenças que duram por muito tempo e geralmente não têm cura. Doenças transmissíveis são doenças que são transmitíveis de uma pessoa a outra. Astenia é a sensação de cansaço. Palidez é a perda de coloração da pele ou da membrana mucosa. Tontura, sensação alterada de equilíbrio e posicionamento. Dispneia, falta de ar, respiração difícil e ofegante. Anamnese é uma entrevista feita com um profissional de saúde e um paciente para coletar informações do paciente. Metas internacionais de segurança é um conjunto de 6 regras para garantir a segurança do paciente em âmbito hospitalar. Regra 1. Identificação correta do paciente. Regra 2. Comunicação efetiva entre os profissionais de saúde. Regra 3. Melhorar a segurança dos medicamentos de alta vigilância. Regra 4. Assegurar cirurgia com local correto de internação. Procedimento correto e paciente correto. Regra 5. Reduzir os riscos de infecção associados aos cuidados. Regra 6. Reduzir os riscos de danos ao paciente e resultados de lesões por pressão ou queda. Fadiga é uma sensação de cansaço que pode ser físico ou psicológico. UBS, Unidade Básica de Saúde. Hipotireoidismo é uma síndrome clínica que ocorre quando a tireoide não funciona corretamente, produzindo menos eficaz os hormônios tiroidianos. Puerperal é o período após o parto em que o corpo da mulher se readapta e o sistema reprodutório regressa ao seu estado normal. Drogas vasoativas são substâncias que possuem efeitos vasculares, periféricos, pulmonares ou cardíacos, direto ou indiretamente. Esterectomia é uma cirurgia ginecológica de remoção total ou parcial do útero, normalmente indicada para mulheres com problemas graves na região pública, como câncer de colo, câncer de útero em estágio avançado, câncer nos ovários, infecções, miomas, hemorragias, endometriose grave ou prolapso uterino. Mioma, tumor benigno no útero, que pode ser desenvolvido durante a idade fértil da mulher. Endometriose, distúrbio em que o tecido, que normalmente reveste o útero, cresce fora dele. Prolapso uterino é o deslocamento do útero para dentro da vagina. Choque circulatório é quando os órgãos não recebem sangue suficiente. Menarca, a primeira menstruação. Comorbidades é toda doença, condição física e mental que pode potencializar riscos à saúde. PA, pressão arterial. FC, frequência cardíaca. FR, frequência respiratória. Afebril, alguém que não está febril, está na normalidade. Ectoscopia é uma avaliação global do paciente que é realizada ao início do exame físico. Anictérica, sem icterícia, que é a coloração amarelada da pele com acúmulo de bilirrubina no sangue. Glasgow ou escala de coma de Glasgow é uma escala neurológica para avaliar os níveis de consciência. Déficit motor, alteração que pode alterar a mobilidade e a coordenação. HR, ruídos hidroaéreos. Visceromegalia é o aumento anormal de algum órgão. MMII, membros inferiores, as pernas. Sinal de cacifo, um dos sinais típicos de edema nas pernas, que é a presença de um pequeno afundamento na pele quando pressionada com o dedo. Este é um sinal de excesso de líquido no tecido subcutâneo. Sinal de Holmes ou de bandeira, para identificar tromboses venosas profundas. Sinal de Holmes, o paciente sente dor ou desconforto após a dorsiflexão passiva no pé. Sinal de bandeira, a panturrilha tem menos mobilidade comparado com outro membro, devido a edema muscular que pode ser sentido ao palpar a massa muscular. TAC, tem preenchimento capilar. Agora meus colegas vão explicar a hipótese. Então, dona Rosângela, a senhora tem síndrome de Sheehan, que é causado quando se perde muito sangue durante ou após o parto, causando uma disfunção na hipófise, que é uma glândula que fica no cérebro. A insuficiência dessa glândula também leva a disfunções de outras glândulas que são reguladas por ela, principalmente tireoide, as glândulas suprarrenais e os ovários. Agora vamos falar um pouco sobre os seus sintomas. A sua fadiga e a fraqueza, elas se devem ao fato dos hormônios produzidos pela glândula hipófise estarem em deficiência. E eles têm grande papel nessa função. É normal você sentir a fadiga, a fraqueza, graças a essa deficiência hormonal. Agora, a ausência da lactação após a gestação, após o parto, se deve ao fato de que um hormônio produzido por essa glândula é responsável por controlar a lactação. Então, a deficiência desse hormônio pode acabar causando a atrofia das mamas, interrompendo assim o período de lactação. Agora, em questão da hipotensão. A hipotensão também decorre desse problema hormonal, mas é de uma forma mais indireta, porque a glândula hipófise ela acaba por controlar outras glândulas, e uma dessas glândulas são as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais, elas produzem cortisol, que é um hormônio que tem um papel importante na regulação da pressão arterial. Então é muito comum na sua deficiência ver casos de pressão baixa, como você está experienciando.
Tratamento. O tratamento ele consiste na reposição de hormônios deficientes. O cortisol ele trata da insuficiência das glândulas suprarrenais e ajustando a pressão arterial, assim reduzindo a fraqueza e o cansaço. Você deve também seguir a reposição de hormônios tireoidianos que você já está tomando, pois esses são muito importantes para reduzir o cansaço e a fadiga. Também deve-se realizar consultas e exames com o endocrinologista, frequentemente, para monitorar seus níveis hormonais e reajustar a dosagem se necessário. Bom, como já foi dito anteriormente, o nosso principal diagnóstico é a síndrome de Sheeran, que é uma condição neuroendócrina obstétrica que resulta na necrose isquêmica da adenopófise, raramente da neurohipófise, normalmente é da adeno. Bom, ela acontece após uma hemorragia pós-parto e ela pode ser de moderada a grave, levando ao comprometimento da função hormonal hipofisária e ao hipopituitarismo parcial ou total. Nossa paciente Rosângela teve hemorragia pós-parto e ela também tem outro sintoma que foi muito importante para a gente chegar a esse diagnóstico, que é a deficiência de prolactina. A síndrome de Sheeran é uma síndrome que requer muito detalhes e cuidado para fechar o diagnóstico e, portanto, pode levar meses, dias ou até anos para confirmar esse diagnóstico. Vou deixar aqui esse exame de imagem. Então, aqui a gente tem uma ressonância magnética, padrão ouro e a de alta sensibilidade, tá? Então, aí a flechinha amarela tá mostrando a glândula e a gente pode comparar esses dois exames. Só lembrando que a hipófise, ela é uma glândula localizada no cérebro, na célula túrcica, e ela é dividida em adenopófise e neurohipófise. Normalmente, essa síndrome ataca a adenopófise, que é a parte anterior da glândula, e mais raramente a neuro, que é a parte posterior da glândula. Essa glândula, ela tem diversas funções, ela é muito importante, como produção de hormônios, liberação de hormônios, ela que cuida da função do crescimento, metabolismo, reprodução, enfim, função renal, entre outras, tantas outras, também com uma certa importância. E, portanto, é necessário um cuidado e quando diagnosticado um tratamento específico. A síndrome de Sheeran pode apresentar causas como hemorragia severa, que pode acontecer durante ou após o parto, choque hipovolêmico, que é a queda brusca de pressão arterial, que pode afetar a circulação sanguínea na hipófise. Apresenta também necrose da hipófise, que devido à falta de oxigenação, essa glândula pode se destruir parcialmente ou totalmente, e complicações obstétricas. A apresentação do quadro clínico pode ser dividida em duas partes. A aguda, que apresenta sinais e sintomas como insuficiência adrenal, sendo a galactina o mais precoce, apresenta também involução mamária e menstruação irregular. E também pode apresentar de forma crônica, como fadiga, astenia, confusão mental e pele hiperpigmentada. Nossa paciente relata que a menstruação dela é irregular, porém apresentou sintomas como astenia, palidez, tontura, dispneia e alguns sintomas como esse. Para a confirmação de tal diagnóstico, além de uma anamnese muito bem feita, analisando os sinais e sintomas tanto crônico quanto agudos, nós também pediremos uma ressonância magnética, a qual nos ajudaria a identificar se há alguma ausência ou atrofia no tecido hipofisário, já que é muito comum os pacientes de síndrome de Sheeran apresentarem ausência parcial ou total desse tecido. Também pediremos uma avaliação hormonal, com pedidos de exame de prolactina, T4 livre, TSH, FSH, LH, cortisol e IGF-1. Não há cura para a síndrome de Sjögren, mas há tratamento. O tratamento dessa síndrome consiste em reposição hormonal, que deve ser feita através de ou via injetável, oral, gel e adesivo subcutâneo. Muitos autores recomendam a reposição de GH e de IGF-1, mas se houver outros hormônios faltantes, também há recomendação que seja feita essa reposição. Com o tratamento correto, a paciente pode ter uma vida normal. A reposição hormonal é de uso contínuo, assim melhorando a qualidade de vida da paciente.